Oi, meu nome é Arthur, e esse é o trabalho para a matéria de multimídia sobre P, sobre renderização do League of Legends. Primeiramente, o League of Legends é um jogo da Riot Games do estilo MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, que foi feito em 2009 para Microsoft Windows e em 2013 chegou para o macOS. Brandon Beck e Mark Merrill são os fundadores da Riot Games, decidiram fazer o LoL como se fosse uma sequência espiritual do Dota, Defense of the Ancients, que era uma modificação para o outro jogo, né, um mod para outro jogo chamado Warcraft 3. O grande problema do Dota é que era difícil de acesso, né? As pessoas tinham dificuldade em achar o arquivo, conseguir configurar tudo certinho para conseguir jogar ele no Warcraft 3. Né? Pensando nisso, os fundadores da Riot decidiram recrutar pessoas que foram diretamente relacionadas à construção do Dota para fazer o LoL. Né? Só que o grande problema inicial foi que eles não chamaram muita atenção dos investidores, principalmente porque eles pensavam em usar o estilo free to play, né? Que é de graça para jogar e só pode comprar cosméticos, né? Não influenciando na jogabilidade. Bom, o jogo consiste em duas equipes de 5 jogadores cada, em que cada equipe defende um lado do mapa, né? E o mapa é cortado ao meio pelo rio, né? Como você pode ver aqui, cada metade, a parte de cima e a parte de baixo, é defendido por uma equipe. O objetivo é conseguir avançar pelas rotas, que são essas partes aqui, o topo, meio e rota inferior, até chegar no Nexus, com o objetivo de destruir o Nexus inimigo. Cada jogador utiliza um personagem único, também chamado de campeão, que durante a partida cada campeão evolui, tanto de nível, podendo desbloquear habilidades novas e evoluir essas habilidades, como em ouro, podendo comprar itens que vão melhorar seus atributos. Né? E um ponto importante é que essa combinação é descontínua, que é basicamente todo o progresso que se tem dentro de uma partida fica na mesma partida, ele não é levado para a próxima partida. Essa evolução dos personagens, ela é principalmente feita matando os minions, né? Que são é, pequenas entidades que nascem de cada lado do mapa de forma contínua, né? A cada 30 segundos, mais ou menos, que avançam por cada rota e cada time bate nos minions inimigos para conseguir ouro e experiência. Além disso, cada rota também possui torres, que são estruturas para proteger justamente dos inimigos entrarem na parte do mapa, na sua parte do mapa, né? Porém, essas torres podem ser destruídas. E aqui temos uma imagem tirada de uma partida que eu mesmo estou jogando. E a partir de agora eu vou explicar como é que funciona toda essa montagem da imagem produzida durante uma partida. Basicamente, para começar, precisamos falar sobre o que é uma renderização, né? Para os jogos, o computador é meio que dividido em duas grandes partes, a CPU e a GPU. A CPU ela é responsável pelos cálculos e a lógica feita pelo jogo, enquanto a GPU é responsável por receber o triângulos e dados de textura da CPU e gerar a imagem na tela através de pixels. Dentro da GPU existem pequenos programas chamados Pixel Shaders que permite alterar a renderização, né? Podendo aplicar uma textura em um triângulo, aplicar várias texturas em um mesmo triângulo. Aqui na imagem da esquerda, pode ver primeiro como é um objeto feito em linhas, né? Podendo até ver os triângulos sendo formados. Em seguida, ele é transformado em um objeto sólido para depois ser criada a textura que vai ser aplicada nele, que ela é feita nesse modelo, né, que é até estranho de certa forma, mas quando aplicada no objeto sólido, é, tem tem essa imagem da direita como resultado final.
É, no LoL, toda a renderização é feita em diversas camadas, sendo que a primeira delas é a névoa de guerra, né? A névoa de guerra teve um grande problema, porque como o LoL é um jogo antigo, né, de 2009, em certo momento ele precisou atualizar seus gráficos. Só que durante essa atualização, um dos principais dificultadores foi a névoa de guerra, né, que é toda essa parte escura presente aqui no mapa, que é onde o jogador não tem visão. Inicialmente, eles tiveram a ideia de fazer toda essa névoa de guerra numa grade de 128 por 128 pixels, só que quando, como resultado final, não ficou satisfatório, porque ela não tinha uma suavidade, era muito quadrado, né, de certa forma, e não ficava bonito esteticamente. Só que se fosse aumentar mais, o processamento ia ficar muito pesado, que tornaria o jogo pesado e nem todos os computadores conseguiriam rodar. Para isso, eles tiveram como solução manter a CPU rodando nessa grade 128 por 128, mas quando fosse gerar a imagem, a grade iria aumentar para 512 por 512, trazendo maior suavidade, né, no resultado final, além de aplicar esse desenfoque gaussiano, que ele tira um pouco o foco, diminui um pouco a qualidade, mas ele consegue esconder pequenos ruídos e imperfeições presentes na imagem ainda assim. É, e aqui a gente pode ver como essa mudança foi feita, né? Porque um bloco antes 2x2, que continha 4 pixels, um pixel deles passa a ser um bloco 4x4. Né? E aqui a gente pode ver como que esse pixel branco, ao passar por 512 por 512, passa a ser todo esse bloco 4x4, com esse bloco preto, esses dois pixels cinzas e esse branco, né? Trazendo uma maior suavidade na névoa de guerra, né? Aqui embaixo a gente pode ver como são feitos, qual a diferença que existe entre elas, né? Primeiro tem essa 128 por 128, que ela é toda meio quadrada, feia para o usuário no geral. Na segunda a gente tem a 512 por 512, né, que já traz uma suavidade maior, é, com formas arredondadas, mais bonitas, né, mais perto um pouco da realidade. Por fim, o desenfoque gaussiano aplicado, né, conseguindo esconder um pouco alguns erros que ainda assim existem dentro do 512 por 512, com o desenfoque consegue esconder um pouco e manter a qualidade ainda assim. O segundo passo da renderização são a aplicação das sombras, né, que elas também são um certo quanto complexas para fazer, que elas devem ser renderizadas do ponto de vista da fonte de luz. E a distância da luz para o objeto que gera a sombra é guardada em cada pixel em formato RGB, tendo como resultado essa primeira imagem, que ela tem esses pontos azuis, verdes, vermelho, né? E para obter o aspecto de sombra mesmo, né, a componente alfa do RGB é zerada. Essa componente é responsável pela opacidade do RGB. E aí, como ela é zerada, o que tinha todas essas cores passa a ser tudo preto, né? Gerando essa sombra. O próximo passo é a adição da geometria estática, né? Juntada a névoa de guerra com as sombras em cima do cenário, né? Que é essa geometria estática, que é basicamente o cenário, que não importa o que aconteça, vai ser sempre a mesma coisa. Ela é toda aplicada desse jeito e ela é a terceiro ponto porque ela é meio que a base para tudo, né? Sem ela não tem nada e ela já é aplicada também por não ter nenhuma alteração até o final, né? Ela não sofre nenhuma alteração, ela é muito simples também de se fazer. Em seguida são aplicadas skin meshes, que são basicamente os personagens que têm um movimento realístico, né? Que precisam desse movimento realístico. Eles possuem um esqueleto que é ligado em cada triângulo do objeto. Os personagens são esses minions, que são esses personagens menores, a estrutura, que é a torre, e esses dois personagens maiores são os campeões, né, que são os personagens comandados pelos jogadores, né. Essas Skinned Meshes são, como eu falei lá anteriormente, são personagens com movimentos realísticos, né. Eles possuem esse esqueleto, onde cada linha é um osso, né? E aqui nessa imagem da direita é possível ver a interligação entre o osso, que são esses pontos amarelos,
com os triângulos, que são os pontos azuis claros aqui, fazendo com que haja o movimento deles, né? Em seguida são adicionadas linhas externas para dar um certo destaque nos personagens adicionados, nas skin meshes, né? Para ficar um pouco mais bonito também, no geral. Logo em seguida são adicionadas as gramas e a água, né? Que também são skin meshes, só que elas são adicionadas separadamente porque elas são é, objetos de certa forma estáticos, né? Que eles não saem do lugar, ficam sempre no mesmo lugar, não tem nenhuma alteração. Só tem um certo movimento de leve, nada muito é, grande que faça que implique com que ele seja aplicado junto dos outros skin meshes, né? Depois disso, a partir de agora, são aplicados apenas detalhes de informação, como esses decalques, que, por exemplo, são essas bordas de aviso de alcance da torre, por exemplo, né, indicando um perigo. Logo após os decalques, são adicionadas as linhas externas especiais, que são basicamente linhas externas um pouco mais grossas, que são um pouco mais importantes que as linhas externas anteriores. Elas são aplicadas normalmente em eventos diferentes um pouco, como uma torre atirando nesse caso, como quando você passa o mouse em cima de algum objeto, né, também apresenta essa linha externa especial. Em seguida, se adicionar partículas, que são pequenas animações que não influenciam no jogo, né? Animações contínuas, como um fogo adicionado numa tocha, uma luz que fica piscando num canto do cenário estático, né? E tanto essa luz aqui também quando um personagem morre, né? Que não é algo muito relevante, é só algo mais estético, né? Não tem muitos problemas no geral. Em seguida, são adicionado dano e as barras de vida, que é onde os jogadores têm informação da quantidade de vida que eles possuem, que o adversário possui, quantidade de vida da torre, né? É algo mais em questão de informação pro jogador ter, né? E é algo também relativamente simples de se fazer, né? Por fim, a última parte da renderização aplicada na imagem é a interface de usuário, né, com informações do personagem que o jogador está usando, o mapa do jogo, os aliados, informações da partida, informações do objeto que ele clicou, né? E assim, nessa última imagem, podemos ver todo o jogo, todas as camadas de renderização aplicadas uma sobre a outra e temos que o resultado final é essa imagem, né? E todo o jogo é feito dessa maneira, com esse jeito de renderização. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigado.